Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. A meu lado, César Blue Pacheco. Boa tarde, Paulo Sérgio. Pelo início da conversa aqui, sem as câmeras ligadas, o debate já foi muito bom. Foi. Esperamos aí, doutor. Não vou falar o nome, porque senão tu vai dizer que eu já estou apresentando já os participantes do programa. Mas eu queria abrir o programa aqui dando um abraço no Paulo Sérgio. Pouca gente sabe que ele está completando 20 anos de Rede Pampa hoje. Hoje faz 2 meses. Mas hoje foi uma homenagem, né? Nossa. Recebeu a placa, eu cheguei ali, tinha um número 20 na frente da sala. Eu acho que isso é muito importante, né? A pessoa conseguir ficar 20 anos no mesmo lugar, um amigo de 30, 40 anos. Eu vou te dizer quantos anos eu estou com a mesma mulher. Eu sei. Faz tanto tempo que nem é verdade mais. Mas dos áureos tempos do Unibanco, né, Paulo Sérgio? Ali da Oswaldo Aranha, depois para o Salim, depois para Guaíba. E está na Pampa há 20 anos e espero que tenha uma longevidade maior aqui, já que a gente sabe que tu tem um valor muito importante para essa companhia. O tempo que eu tive de Pampa, tu te aposentou na Polícia Federal. Mas eu trabalhei bastante, né? É diferente, os trabalhos são diferentes. Os trabalhos são diferentes. As coisas são diferentes, sim. Isso existe. Quanto tempo tu morou em Portugal, em Londres, em Lisboa e Londres? Não, mas isso fez parte. Eu trabalhei na Embaixada do Brasil em Lisboa, 2 anos e pouco, e 6 meses em Londres. Isso aí faz parte do funcionário público. Doutor, né? Santa Helena, Francisco Santa Helena, nosso presidente do Centro Clínico Gaúcho. Isso, acompanhando o César Pacheco também, há 20 anos, eu acho que como profissional, em todos os programas que a gente tem alguma condição de assistir, tu brilhantemente, tanto politicamente, socialmente, tu coloca as verdades. Brilhantemente? Não é o diamante. Não é o diamante. Mente. Saudade do diamante. Saudade do diamante. Ele sempre, quando a gente, lá no nosso confraria do almoço, lá, a gente sempre apreciou, assim, teu profissionalismo. Parabéns. Obrigado. O Santa Helena e o Hospital Porto Alegre. O Hospital Porto Alegre... Que ele é do município, né? É do município. Vocês fizeram o quê? Uma parceria? Uma parceria e uma gestão. E a gente, claro que estava um pouco combalido, tá? E hoje eu acho que o Centro Clínico conseguiu melhorar e bastante. Hoje até a cirurgia, está aqui o nosso colega aí, até a cirurgia de coluna, que é uma cirurgia mais... tem que ter mais detalhes para fazer, já estão sendo lá no nosso Hospital Porto Alegre realizados. Então, é uma parceria que está dando certo. A gente... Parabéns. Realmente, a saúde, hoje acho que é o desafio para todo empresário, acho que para todo cidadão brasileiro, é muito grande no Brasil, é esse desafio, né? O que a gente, amanhã, a gente consegue... vencer esses obstáculos aí. A saúde realmente é muitíssimo complexa, né? E o nosso deputado, Rodrigo Maroni, do Podemos, parabéns pela eleição. Muito obrigado. Podemos se fortalecendo em todo o Brasil. E aqui tomou do nosso Cairoli nada mais, nada menos que Lazier Martins. Que é um participante efetivo do programa. É uma grande figura, né? Boa noite, né, a todos convidados. Na verdade não tomou, né, Paulo? Porque o Lazier... Não, tomou no bom sentido. No bom sentido, até porque a gente respeita muito as agremiações partidárias. Eu sou particularmente um cara que sou defensor dos animais, né? Parabéns. A minha defesa é em torno desse tema, né? Estou contigo. Eu até, se eu pudesse disputar uma eleição, eu preferiria disputar no regime parlamentarista, né? Porque eu acho que as pessoas votam no indivíduo. Judicialmente a gente responde individual, psicologicamente tu responde individual, na tua casa, na família tu responde individual, e aqui no Brasil tem essa democracia onde os partidos acabam, na minha opinião, né, muitas vezes não representando o ensejo, até porque, por exemplo, assim, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, aí um cara faz uma coisa lá no Amapá, a gente acaba respondendo, né? Então, eu digo que o meu partido são os animais.
O Podemos é um partido que se tornou um partido leve de se estar neste momento. Né? Eu sou fã do Álvaro Dias, vou te dizer. Ele é muito legal. Homenageamos o Álvaro Dias na Expo Direto o ano passado. Ele é uma figura, justa e merecidamente, porque é uma figura fantástica. Vocês falaram da saúde aqui, eu queria também dizer que o Dr. Eduardo do Cremer disse que é teu amigo. Eduardo Trindade. Trindade disse que é teu amigo, pediu para dar um abraço. Né? E tem uma colega minha, inclusive, hoje que eu comentei que viria aqui, a deputada Fran, que é lá de Farroupilha. Isso. Uma grande deputada. Esposa do prefeito lá. Isso mesmo, uma amiga querida, gente finíssima, né? Uma grande deputada. Eu até falei para ela, vou ir lá e vou dizer para... Porque ela é tão elaborada e traz um tema tão importante que é da questão de arrecadação de remédios, que eu falei, eu vou sugerir lá o teu nome, mesmo não sendo meu partido, mas sendo uma grande parceira ali de tribuna, né, e de trabalho. Muito obrigado pelo convite. Antes de introduzir nosso papo, se quiser entrar, pode entrar, não tem problema. Antes deles fazer o preâmbulo deles, Luiz Pereira Lima e Genaro Baroni Borges, eu quero contar uma historinha. Eu saio de madrugada, um sábado, jogamos bola no Dodge, o Mário da Rossi tinha me dado uma carona, e o do Mário teve que sair mais cedo. Depois, já madrugada, eu resolvi ir a pé para casa, estava meio chuviscando, eu não tinha nem tomado banho, eu estava com roupa de futebol, e digo, vou para casa a pé. E fui andando, que é a mesma rua do campo do Dodge, a minha, né? Só que atravessa a praça do outro lado. E fui pensando nos fantasmas do passado, passei ali na casa do Hélio Dourado, do Dalei Grave, do Matias Naigelstam, do Sérgio Couto, né? Entrando na tua casa, você lembrou do Faquin, que era em frente? Do Faquin, do Fasmus, né? E fui me lembrando dessa gente toda que a gente conviveu esses anos todos em Atlântida. Daqui a pouco eu ouço passos do meu lado. Eu passos, né, numa noite, numa madrugada, não tinha ninguém na rua. E tanto trago a gente tomou junto, sabe quem estava do meu lado? Falando em animais, um gambá. Um gambá do meu lado, sim, me acompanhando. Eram 2 gambás, então? Não, eram 2, mas representando aqueles gambás todos que passaram na nossa vida. Verdadeiro gambá. Que bons tempos aqueles, né? Mas assim, a vida é uma fila, né? Uma fila. E sabe que nós... As pessoas começam a espirrar, né? Quem vive na proteção de animais... Eu tenho 2 dálmatas e York, então, só para te né? Quem vive e estão sempre limpinhos, cheirosinhos. Parabéns. O cocôzinho deles é perfumado, fazem xixi, mas sempre cuidadinho. Tem uma veterinária que só cuida deles? É verdade. A filha dele é veterinária? Legal. Não, parabéns. Na verdade, eu fui alçado à Assembleia Legislativa, eu digo assim, até que o meu período talvez seja agora, e talvez eu nem concorra mais, pela proteção de animais, né? Na verdade, o Rodrigo Maroni é um entre as centenas de protetores de animais que todos os dias, na verdade, cumpre o papel... Luiz Carlos Maroni é teu parente? Luiz Carlos Maroni, o Luiz Carlos Maroni que mora no Rio de Janeiro? Não, mora aqui. Não é não conhecido. Não. Então esse é o Maroni falso, esse é o Paraguai, então. Está nos assistindo, ele não perde o programa, um abraço a ele. Um abraço, eu não conheço, talvez seja um primo distante, alguma Pode coisa. ser. Ou talvez até eu seja indelicado de não conhecê-lo, né? Mas eu tô, na verdade, representando uma causa, né? Que é muito, assim, eu costumo dizer que bem delicada e bem difícil. Né? Nós somos os vira-latas. A Assembleia tem que ser isso, são representações das mais diferentes áreas. De pressão, né? É que a igreja cresceu tanto que hoje a bancada evangélica é enorme, né? A maior que tem, muito mais que qualquer partido. Luiz Pereira Lima. Boa noite. Tudo bem? Nosso médico. Boa noite. Eu não posso dizer que é preferido, porque o Santa Helena é uma paixão antiga. Viu? É um amor antigo aqui, o Santa Helena. Mas tu é uma pessoa muito querida. Muito obrigado. A gente também tem grande apreço por ti aí. Muito obrigado. Hoje, carnaval, confete, serpentina, purpurina. Faz parte. Não, tu vai passar o carnaval aonde, Caçapava? Por aqui na volta. Ah, não vai Caçapava? Não. Por respeito dos teus 20 anos de Pampa, eu pelo teu estoicismo, eu cumprimento, porque aguentar 20 anos essa discussão, esse pessoal aí, é muito difícil. Não, pessoal não. Pessoal. Hoje tem Podemos aqui. Não, sim. Né? É complicado. Mas, de qualquer maneira, estamos aí. Tu tá bem, Luizinho? Tô bem. Tô bem? Tu gostou da decisão do ministro Vélez Rodrigues lá de... Sobre o quê? Não é o cantão nacional que todos nós parabenizamos ele, mas fotografar, filmar, colocar o slogan do Bolsonaro no conjunto. Você sabe que fazem um superdimensionamento
escandaloso, né? Escandaloso. Quem fez foi ele, não foi ninguém. É que a mídia faz uma repercussão de uma espontaneidade de um gesto. Eu não vi essa repercussão, por exemplo, quando o partido anterior propunha... Já vai puxar o anterior, tudo puxa o anterior. Não, é que eu estou colocando a mídia, estás colocando isso pela repercussão que teve na mídia. Quando promovia que crianças tocassem homens nus no colégio. As nádegas de homens nus no colégio. Eu não vi essa repercussão. Que história é essa de nádegas de homens nus? Ué. Foi no museu. No museu. Foi no museu. Não, em colégio. Em colégio é uma espontaneidade, é uma arte da espontaneidade. Estar nu é como Deus nos fez. De modo que isso não há nenhum pejo em tocar homens nus. A criança tem 8 anos. Eu não vi isso na repercussão no Jornal Nacional. Não deve ter repercutido, porque eu não me lembro. Eu me lembro do museu. Não, isso não repercute. Não, claro que não Mas repercute. quem vai andar nu no colégio? Não. A espontaneidade de gestos. O fato de tocar o hino nacional, em primeiro lugar, é o seguinte. Em tudo que é campo de futebol... Não, o hino nacional ninguém está criticando. Não, eu particularmente não gosto, até porque vulgarizo o hino nacional. Mas tem uma lei que é obrigada uma vez por semana a tocar o hino nacional. Uma vez por semana. Agora parece que é todos os dias. Né? Mas eu acho isso uma coisa vulgar com o hino. Com o hino. Acho que tem que ser momentos mais importantes. Mas de qualquer maneira... Tem que ser cantado e tocado sempre. Todos os dias é difícil. Cantava todos os dias. Mas eu acho que essa repercussão está demasiada, Paulo Sérgio. Nós temos coisas muito mais importantes no Brasil e na América Latina. Então avisa o ministro. Para decidir. Avisa o ministro. Avisa outra ministra que guri veste azul, menina veste... Antes vamos botar o Genaro. Pois é. Depois, olha aqui, ele fica insuportável. Fala de Maria. Não, olha aqui, ó. Eu quero primeiro parabenizar, te dar os cumprimentos. Muito mais, Paulo Sérgio, muito mais... ligando aqui, viu, Luiz Carlos Maroni. Pergunta se ele é parente do Rodrigo, me manda um WhatsApp. Pergunta se ele é meu primo, conhece meu pai, o Heron. Heron Maroni, pode ser? Eu quero parabenizar muito mais a Rede Pampa do que a ti. Porque é exatamente a tua presença na Rede Pampa é que faz a diferença. Por isso que quem está de parabéns não é propriamente tu, também tu, mas a Rede Pampa também pelos 20 anos da tua presença aqui, que efetivamente é antes e depois da tua participação na Rede Pampa. Obrigado. Muito obrigado. Ora, merece. Posso convidar para uma reflexão em conjunto, tanto de esquerda, quanto de direita, quanto de extrema esquerda, quanto de extrema direita. Eu vejo, e uma das coisas que mais me desagrada ficar na política hoje. Há um tempo atrás se tinha uma diplomacia e uma mediação, um polimento no discordar, porque é a lei da natureza. É natural que o senhor seja diferente de mim, dele, e o seu filho é diferente do senhor. Um irmão é diferente, criado pela mesma mãe e pelo mesmo pai. Tu imagina num país continental como é o Brasil. E hoje se faz política, né? Eu percebo que se faz política como no Brasil, criando fato para criar transtorno. Então assim, se eu pegar e mostrar e tirar a camiseta no meio do plenário, cria um fato, aquilo é capa de uma imprensa. E aquilo ali, ao invés de as pessoas se darem conta... Mas isso é notícia. Não, mas escuta. Eu não mas isso é notícia. Mas ao invés de... Fica pelado na Assembleia, ao invés das pessoas pensarem o seguinte, bom, o cara quer chamar atenção, não vou nem dar bola. Porque a maneira de eu matar o outro, como é que eu não dou bola? Quem é que dá visibilidade pro outro? É quem critica. Tanto da esquerda quanto da direita. Quem é que cria um ao outro, se retroalimenta? É a crítica ao outro. Tipo, se eu fizer, por exemplo, se eu vim aqui, Paulo, e te bater, te xingar, tu serenamente não responder, eu tô morto. Agora o que eu faço? Eu crio inimigo na trincheira, para ter uma torcida a meu favor, e virar uma grenalização política. Sendo que eu vejo e transito, né? Tu vê composições das mais diversas na política. Do cara do A e B que se xingam em cima e se abraçam embaixo. Inclusive na Câmara Federal. Então o que eu acho? E aí falta seriedade. Eu me desestimulo a ficar na política isso. Vou ser bem honesto com vocês. Sabe por quê? Porque eu respeito, eu sei que do indivíduo do PSL, por exemplo, tem colegas do PSL lá na Assembleia, o Coronel Zucco, que é uma figura agradabilíssima. Agradabilíssima. Hoje parou lá, eu tava lá embaixo. Olha, o Zucco, eu só vou dizer para ele, o Zucco, um pouco mais de humildade, hein, Zucco?
Não é, mas é uma figura agradabilíssima comigo, pelo menos, tá? Gosto muito dele. E eu tenho certeza que daquela cabeça sai coisas boas. Assim como tem indivíduos, colegas meus do PT e do PSOL. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Do PT eu acho que não sai nada. Olha aqui, é como a gente dizer o seguinte, subestimar, olha aqui, gente, não é possível, olha aqui. Parecia um coral. Não é possível, olha aqui, vocês são médicos aqui, né? Tem 2 médicos pelo que eu vi. Não é possível que um médico que faça tal coisa seja tudo ruim. Não há um indivíduo que é tudo ruim, nem tudo bom. É impossível que tenha um médico que não atenda um paciente do PT. É possível, gente, a gente julgar o outro, e esse é o período que me desestimula, no aspecto seguinte, não há... Eu sou um cara que, se eu ficar falando dos meus defeitos aqui hoje, sinceramente, nós vamos ter que fazer 30 mil programas, porque eu sou cheio deles. Quem não tem? Entendeu? Cheio de defeitos. O problema todo, deputado, é o seguinte, é que se criou no Brasil, depois de 24 anos de comunopetismo, se criou uma divisão que não era própria da cultura brasileira. Uma divisão do nós e eles. Esse que é o grande, nós estamos vivendo. Agora parece que a esquerda está se acabando no Brasil. Ela está quietinha, está se acabando, provavelmente vai ter que apoiar o Maduro, vai lá para cima, né? Mas nós tivemos momentos aqui do nós e eles. Era um lá e outro. Eu falei para um amigo meu, o que o senhor está falando? Que isso o PT está pagando. Que é o quê? Exatamente. Na década de 90, ali, que não ser petista em Porto Alegre era quase um crime. Exatamente. Isso eu critico. Como hoje, eu acho que tu criminalizar... Porque assim, ó, tem pessoas boas, eu vou ser bem honesto, eu transito entre vários ali. Assim como tem pessoas com uma característica A, um que é da cidade tal, o outro que foi criado pelo pai e tal. Então assim, a diferença e o respeito da pluralidade. Agora essa polarização, sabe quem é que perde? Na minha opinião. Desde PT e hoje de contra PT e de não sei o quê. Quem paga a conta é a população. Não, sabe por quê? Porque eu pego o teu conta, projeto aqui, eu pego o teu projeto aqui, que vão dizer o seguinte, ó, o teu projeto, 10% é bom. O resto eu não gosto. Mas esse 10% é bom. Não, o que eu me apresento na eleição? Como é que eu digo? Não, é tudo podre dele e eu vou salvar o mundo. Exatamente. Eu nunca vi um candidato chegar e dizer assim, ó, olha gente, eu se fosse candidato, sabe o que eu diria? Gente, eu tenho um monte de defeito, um monte de coisa ruim que eu vou ter que aprender, vou errar. E saibam que o meu governo não vai ser o melhor do universo, até porque eu não acho que ninguém se elege para se queimar. Não, eu nunca vi alguém, não, vou concorrer ao governador, ao presidente da república, para ser o pior presidente da república, o mais corrupto, ou o pior prefeito. Mais do que o Lula não vai ter. Não vai encontrar mais do que o Lula. Mas eu estou dizendo o seguinte, a minha opinião, que é uma opinião talvez até terapêutica, que na psiquiatria se prova é o quê? A lei da natureza. A gente é criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, a gente é diferente. E não é possível que tu é tudo bom e eu sou tudo ruim. Então assim, ó... Mas isso é a cultura do nós e eles, deputado, que o PT criou. Horrível. Quer dizer, Por que o PT não está fazendo crítica? Mas sabe como é que tu combate o que é ruim? não, isso aí é outra coisa. Nós temos que mudar. Sabe como é que eu faço com alguém que me xinga? Tem que mudar. Eu pego e abraço. Tem que mudar, isso é outra coisa. Nós temos, acompanhando ali o professor Genaro ali, não é só eles e nós. Aquilo que eu adquiri hoje, deputado, eu sou criticado porque eu tirei de alguém. Essa é a filosofia que se criou no Brasil, essa diversidade que o senhor está falando aí. Dentro da saúde, a gente sabe. A Santa Casa de Misericórdia, né? É de misericórdia hoje? Não. Pois é. Então, entende? Se nós vamos falar, eu e o Luiz aqui, de saúde, tá? O que os políticos fizeram com a saúde, é aterrorizante. Porque a gente teve no Conceição, tá, um grande administrador que chamou de Jair Boeira. Exatamente. Tinha problemas de... Só que o Conceição, na época do Jair, não aumentou um leito, Luiz. Um leitinho sequer lá da Casa da Criança, do Conceição, do Fêmea. Eu Conceição. Depois do Jair, quer dizer? Depois do Jair, hoje, na época tinha 4 mil funcionários, hoje tem 9 mil. E a tecnologia que a gente sabe na saúde, né, é outra. Então, sabor irresistível. A qualidade, você não precisa mais experimentar. Estão aí as linguiças e salsichões de alimentos Castro para que você viva o melhor dos embutidos. Eu sou fã. Estava te dizendo aqui antes de iniciar o programa, estava dizendo para o doutor Luiz, que está do meu lado aqui, que eu sou fã dos embutidos, gosto dos embutidos. São de Pelotas. Esses aqui são de Pelotas, da tua terra. São os melhores. E tu encontras na Rede Zafari. Qualidade desde 1960. Os melhores embutidos do Rio Grande do Sul. Você quer proteção para você e sua família no litoral norte do Rio Grande do Sul?
Pois conte com a Unimed Porto Alegre. Aproveite que a unidade de atendimento de Torres está com novidades. Está em novo endereço com serviço de atendimento diferenciado até o dia 10 de março de 2019. Sem ser esse domingo até o outro. Faça uma visita na rua Bento Gonçalves, número 165, no centro de Torres. Unimed, cuidar de você, este é o plano. Chegou um WhatsApp para ti? Sim. O Maroni respondeu dizendo que sim, somos todos de Iguaporé e o pai dele é meu segundo primo. Que legal, olha que mongolão que eu sou, né? Que mongolão. Você está assistindo aí? Perdi. Não, é uma figura fantástica. Dá um abraço. Muito querido. Eu vou até assistindo a gente. Convidar no ar aqui, então, ao Luiz. Faz um churrasco que eu vou te dizer. O meu pai é o conhecido. Na verdade, eu digo assim, eu não me elegi pelo sobrenome, porque eu não tinha político na família. Mas o meu pai é muito mais conhecido de Maroni do que eu. Eu fiquei Rodrigo Maroni com 6 anos, né? Então eu não conheço todos os parentes. Um abraço pro Luiz. Convido a conhecer lá no meu gabinete, né? Eu vindo aqui o doutor, eu me lembrei de uma coisa que eu queria comentar para vocês. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa que eu nunca tive contato. Eu tenho muitos amigos médicos, mas eu sempre tive um preconceito. Tipo assim, os médicos são doutores, é que nem deputado. Tipo assim, tem cara que acha... Eu digo, gente, eu sou um cara que andava de ônibus até 10 anos atrás. Morava na praia, uma vida simplérrima. E eu fui conhecer o presidente... Mas depende da praia, qual era a praia? Eu morava em Atlântida Sul. Podia ser Ponta del Este. Eu comecei protetor de animais. Podia ser Ponta del Este. Não, Atlântida Sul, sou pobre, né? E aí eu falei, eu ando de ônibus. Gente, assim, ó, que deputado, eu digo lá pras faxineiras, pro pessoal da guarda, todo mundo é meu amigo, né? E a mesma coisa dos doutores, né? Aí eu fui ficando amigo de médico e conheci o presidente do CREMERS. O cara, eu cheguei pra ele e disse, olha, não é minha pauta, eu não sei nem o que defender de saúde. Hoje tá entre meus 10 melhores amigos. Tu vê como a gente tem um preconceito com o que a gente não conhece. Né? E era isso que eu tava dizendo. E agora, hoje eu vou sair daqui... Olha, tem gente assistindo aí pedindo pra te olhar pra câmera, querem te ver de frente. Eu sou horroroso, tô careca, gordo, então... Nada, rapaz, tá muito corte bem. de cabelo bem moderno, né? Esse jogador de futebol usa esse corte de cabelo, né? Isso aqui é falta de cabelo. Eu queria... Vocês talvez tenham uns 10 anos a mais do que eu, e tem muito mais cabelo do que eu, tô já sem cabelo. A medicina explica. 10 anos a mais. Mas eu até gostaria que o senhor me explicasse uma coisa sobre o funcionamento da Assembleia. Eu votei no Zuco, participante do nosso programa aqui, e eu participo de um outro grupo forte, e que ficou sabendo essa semana que o Zuco votou a favor de 2 membros, acho que é o deputado Jefferson e o Preto, para presidente e vice-presidente da Comissão de Segurança. Os 2 são do PT. Eu não entendi como é que tu vai dar a Comissão de Segurança, que é uma coisa que a plataforma onde o Zuco se elegeu, e está falando alguém, não estou criticando ele, eu não sei como é que foi feito o acordo, mas é difícil isso aí. Tu não pode pegar uma pessoa que malha a brigada militar, que cria vários problemas e vai ser... Não, e que tem a cultura do coitadismo. Da esquerda, né? Vai ser presidente da comissão, né? E o mais interessante foi que o Zuco votou a favor, quer dizer, isso aí ele não deu essa explicação ainda, acredito que vai dar. E votou contra o Lara, na presença da Assembleia. Então, são pequenas coisas assim, tu não entende, quer dizer, eu te digo assim, toda a minha chapa, e eu acho que eu posso cobrar, porque eu votei, eu falei com ele, eu conheço, eu não quero ligar, eu passei hoje perto da Assembleia, até gostaria de subir para falar com ele lá. Mas é interessante isso. O senhor tem... Como é que essas comissões são votadas? É acordo de partidos? Deixa eu falar. Quer dizer que não pode? Poxa, isso aí, desgostou muita gente. Vários eleitores do Zuco ficaram chateados. Eu até estou falando aqui para dizer para ele que não, tem todo direito. Vir aqui e dar essa explicação, né? Pô, dá a comissão para a esquerda. Um é PSOL, se eu não me engano, é deputado Jefferson. E... Não, PT, o Jefferson PT. Os 2 são PT, então. A e Luciana o Preto. Luciana Genro do PSOL, só um. Eu não tenho carta aqui para falar em nome de outros deputados, né? O que eu observei, porque eu sou um deputado que estou há 2 semanas agora como deputado, né? É assim, na verdade a composição das comissões, pelo que eu entendi na mesa de liderança que eu participei, é feito pela proporcionalidade. Então, por exemplo, os partidos maiores, como PMDB, PT, PSDB, PDT, PTB e o próprio PSL, que acabou elegendo 4 deputados, eles naturalmente ocupam mais espaço nas comissões. Eu, para vocês terem ideia, fiquei em 2 comissões que sobraram,
que foi a Comissão de Educação e a Comissão de Direitos Humanos. Eu não escolhi. Essa seria ideal para o pessoal da esquerda, direitos humanos. Eu não escolhi. Por exemplo, assim, sobrou as comissões e eu tive que ser inserido nela, porque tu, como deputado, tem que participar de 2 comissões. Mas fica, onde é que anda o Zuco? Ele desapareceu, não consigo mais ver o Zuco. Hoje ele desceu do carro. Ele desceu do quê? Do pedestal? Desceu do carro. Não faz isso. Desceu do carro, né? Desceu do carro e me cumprimentou. Eu falei que ele vai ver. O que eu acredito que tenha acontecido, eu não estou aqui justificando, porque eu não tenho carta de anuência nem dele e nem do PT para falar. Aí, né, mas é que talvez tenha havido algum ajuste entre eles e o PT no aspecto de conseguir compor as comissões com pluralidade. É o que eu acredito. Eu não sei porque eu realmente... naturalmente, vocês devem acreditar, por eu ser um deputado de um partido sozinho, né? Que naturalmente a minha participação ela é muito menor e até a potencial de articulação. Eu gostaria de participar de uma comissão como a CCJ, por exemplo, né, se eu fosse escolher, que é a que coloca os projetos em vigor. Eu não tive nem como escolher uma comissão, na verdade. Eu fiquei nas 2 que sobraram, né? Então, mas eu digo Mas assim, ao menos nos defende lá no Recursos Humanos, ou no Direitos Humanos. Pode ser certeza, na verdade. Não, eu vou tentar pautar o quê? Eu vou tentar fazer, né, a comissão participar do tema que é a questão dos animais e tentar... Mas não fique só nos animais, deputado. Vamos proteger as pessoas que estão matando, estão morrendo a todo momento com assalto, a mão armada em toda parte. Posso dizer uma coisa pro senhor? Por favor, quer dizer, os animais tudo bem, concordo a sua luta. Agora, tá morrendo mais gente que animal, deputado. Posso dizer uma coisa pro senhor? Tá morrendo mais gente que animal. Claro, e eu tenho conhecimento. O senhor, para o senhor ter ideia, eu não sou prefeito também, né? Que eu não posso trabalhar na segurança pública no aspecto de ser secretário. Mas eu digo uma coisa pro senhor com toda segurança. Eu trabalho comigo policiais, né? Já há algum tempo, desde o mandato de vereador. Eu tenho conhecimento, eu vivencio na pele, porque eu sou protetor de animais, ou seja, eu vou nos locais onde tem animais vulneráveis, que é onde tem, onde se mata mais pessoas, onde tem o tráfico vivo. E a própria polícia, eu tenho vários parceiros na polícia própria civil, na brigada militar, me chamam em casos quando tem homicídio de pessoas ou apreensão de tráfico, para recolher os animais, por exemplo, que estão na casa de um traficante, aquela família toda presa, ou aquela família no Itu, que foi toda chacinada, inclusive a senhora, o cachorro quem foi recolher fui eu. Por que eu defendo os animais? Porque, na verdade, os animais não têm nem como testemunhar o crime que o ser humano faz. E eu, na minha visão, eu respeitando o senhor, que deve ter muito mais conhecimento de vida do que eu, acredito que a espécie humana é o que há o desequilíbrio. Como o senhor falou, a espécie humana é capaz de matar, de invejar, de ter ciúmes, de fazer mal para a própria espécie. Não. A humana não. A espécie humana. O indivíduo que faz isso, ele não é humano. Ele tem o corpo genético da humanidade. Ele é psicopata, pode ser. Então ele está fora de uma realidade porque não tem punição. Mas um animal não faz mal para nenhum animal, nem para um ser humano. O doutor Genaro colocou é que esse nosso cuidado, num país que tem os maiores índices de assassinatos do mundo, é o nosso. E aumentou muito, né? Aumentou muito nesses últimos anos. Então, faz o favor, lê aqui para mim esse Boa noite, Paulo Sérgio. Zero da bancada. O hino da URGS parece ser um problema. O hino na universidade parece ser um problema. Principalmente o rio-grandense. Estão implantando uma aversão nos alunos. Mas o hino tem que ser respeitado e cantado, tanto nas escolas como também em todos os locais. Vamos lá, todos comigo. Glória do esporte nacional, ó internacional, que eu vivo exaltar. Concordo contigo. Concordo contigo. Fala internacional. Fala internacional. Paulo Sérgio. Te pegou aí, Paulo Sérgio, vou aproveitar a sua oportunidade. Paulo. Deixa eu só falar aqui um pouquinho. Vou aproveitar a oportunidade, Paulo, falando internacional. Quem te mandou um grande abraço foi o meu querido amigo José Aquino Flores de Camargo. Te mandou um abraço e vai ser, segundo me disse, é candidato por unanimidade a presidente do Conselho do Internacional. Uma grande figura. O Aquino Sim, te mandou um Aquino grande abraço. Grande abraço. Para ele. Foi até governador. Um abraço, hein? Foi até governador. Foi governador. E agora é um colorado inimigo. O sonho dele é ser presidente. É candidato à presidência do Conselho do Internacional, parece que por unanimidade. É uma grande figura, merece. Eu acho que o Internacional fica muito bem com Aquino na presidência do Conselho. O Gustavo de Porto Alegre perguntando ao deputado Maroni quais os projetos aprovados por ele ainda como vereador que de fato ajudaram na causa animal. Pode dizer para o Gustavo que a minha causa, além de tudo, por não envolver articulação, eu costumo dizer, quando tem dinheiro, né, por exemplo, a saúde,
quando tem obra, quando tem lixo, é facilmente aprovado na política tradicional. Como o animal dá custo, né? E como não há hoje, infelizmente, na sociedade, muito menos na política, os animais são vistos como prioridade, eu apresentei 320, 330 projetos, que não era minha prioridade, porque eu sou protetor. Minha prioridade foi resgatar animais de rua e salvar, porque não tinha política pública. Eu costumo dizer que o Maroni existe porque não existe uma delegacia, uma secretaria de animais. Quase 50 mil animais que eu resgatei nos últimos 12 anos, e mesmo assim eu fui o parlamentar que mais apresentou projeto em 2017 no Rio Grande do Sul, e o 12º no Brasil. De todos os 80 mil deputados e vereadores do Brasil, e deputados federais, o 12º, 300 projetos, 304 mais ou menos, 303. Temos os 2 protetores de animais na Assembleia. Tu e a Regina B. agora. Ela não se elegeu, né? Ela não se elegeu. Suplente. 303 projetos, para vocês terem ideia, nem para colocar para votação, eu na CCJ sozinho botava os projetos. Eu sei que o doutor Luiz Pereira Lima não bebe, mas está aparecendo. Doutor, não existe isto em colégio. O que o senhor está dizendo foi no museu. Não fala assim. Abraço, Gustavo de Porto Alegre. Bom, o deputado, ele dizia que nós tínhamos uma senhora em Porto Alegre, eu era menino, a dona Palmira. Palmira Gomes. Ela era famosa em defender a causa animal, aqueles carroceiros que maltratavam os cavalos, os cachorros. Porto Alegre era em outra época, isso aí fazem mais de 40 anos, né? Eu nunca se elegeu deputada e ela trabalhou bastante, mas muito mesmo, dona Palmira, né? Sobre a questão dos animais... A história dela, inclusive, tem uma rua com o nome de Palmira agora. Sobre a questão dos animais e do ser humano, tem um soneto de Camões. Ponha-me onde se use toda a feridade, entre tigres e leões, e verei se achar posso piedade, que entre os corações humanos não achei. Quer dizer, o deputado se dedica à causa dos animais, e nós estamos com 60 mil assassinatos por ano em Porto Alegre. 65 mil. Sim, 65 mil. Eu acho, deputado, nobre a sua causa, mas eu acho que a sociedade toda, e o senhor também, tem até o dever de se voltar para essa questão crucial, que é o assassinato de pessoas. Doutor, o dia que o senhor resgatar um menino cujo pai foi assassinado, não resgate o cachorro. Então resgate o cachorro e o menino. Posso dizer uma coisa para o senhor? Paulo Sérgio diz para o deputado que o problema não é ter defeitos, o problema é não admitir seus defeitos. Este é o caso do PT, o Vanderlei de Cachoeirinha. Perfeito. Deixa eu falar uma coisa para ti, doutor. Assim, ó, eu efetivamente, como um vereador, sabe que o vereador recebe tudo que é demanda. Lixo, praça, menino, crianças com câncer. Eu só em asilo e criança e hospitais de crianças com lesão cerebral e câncer, eu devo ter ido nos 200, tá? Asilo legais e ilegais, que eu nem sabia que tinha tantos asilos ilegais. Em Porto Alegre deve ter aproximadamente, pela minha estimativa do que eu vi, quase 800. E eu... Mas é um depósito, gente. É um depósito, gente. Cheguei em lugares que tinha gente faltando fralda, tubo de oxigênio. Isso é muito pior. E eu vou dizer uma coisa pro senhor. Eu nunca me recusei nem a encaminhar um indivíduo para o emprego, dar uma orientação, e nem a pedir uma luz da praia, uma luz para a rua ou para a praça. Todas as demandas chegam em nós. Lixo, parada de ônibus, asfalto quebrado. E isso é o executivo que faz. Eu pego a causa, eu digo para o senhor, por isso que eu digo que talvez eu vá ser deputado por um período e sair, porque eu me identifico com os animais, justamente porque eu acho que os animais, sim, são quem não tem a defesa de ninguém, como falou que a Palmira Gobi é uma, né? E hoje nós somos centenas de protetores pobres, sustentando animais de rua, com fome, sem ter um hospital para levar, um posto de saúde, uma delegacia para fazer uma denúncia. Não tem hospital para gente, deputado. Exatamente, mas eu não estou... Olha aqui, ó, o deputado Maroni faz um belo trabalho com os animais. Porém, ele, quando era vereador, me decepcionou. Ocupou a tribuna na Semana da Mulher e fez um comentário sobre assédio com as mulheres. Você citou um caso de uma amiga que no passado era assediada por um professor. E sabia que o professor ainda exercia a função. Por que ele não denunciou, o Eduardo Gloir? Eu nunca comentei sobre isso. Está falando não, aqui. Se tivesse um caso de assédio que eu tivesse conhecimento, é óbvio que eu teria, jamais tive esse comentário. Inclusive, eu peço para ele buscar na Câmara o dia e me mandar, porque isso nunca ocorreu. Talvez ele entendeu algum comentário, até a minha homenagem para as mulheres, sempre, incondicionalmente, como idosos, crianças e mulheres são indefesos como os animais, na verdade. Agora, o senhor deputado ia ficar enlouquecido, seria na Venezuela, porque os humanos estão tirando a comida que seria dos animais, apoiados pelo PT. Tem que prender esses caras para tirar comida dos animais.
Mas eu posso dizer Os humanos estão tirando a comida dos animais, Estão comendo ração, estão comendo ração. Né? Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós temos pessoas que estupram, que tiram a comida de um cavalo e botam na carroça. No Brasil nós temos isso. Pessoas que amarram numa coleira e deixam uma vida toda em cima da merda, comendo sem comida e sem água. Isso eu posso dizer, se os senhores quiserem, eu levo hoje vocês em 10 lugares agora, assim. Pô, agora que tá dando ibope, tá o... Isso nem é considerado crime. Paulo Sérgio, no programa do Milton Cardoso, ele disse que a mídia só tem interesse em detonar o Bolsonaro e nada mais. Qual mídia? O Júlio está dizendo. Eles estão de provocação comigo que não... Na verdade, assim, ó, é natural, eu entendo que por eu ser deputado vai ter gente que vai querer fazer provocação, mas eu realmente não dou. Isso é normal, o que sair da minha boca, eu respondo, e respondo sempre. Agora, o que não sair, ninguém coloca. Sou fã do Luiz Pereira Lima. Sou o Carlos Braga, de Porto Alegre, Luiz. Um abraço, cara. Um abraço. Só para deixar doutor claro, Santa Helena. só para deixar uma coisa clara, na minha campanha, só para os senhores saberem, eu fiz uma enquete. Se vocês descobrirem uma pessoa, tem aqui uma assessora minha, tem um outro ali, e tem pessoas que trabalharam para mim. Não foram muitos, porque minha campanha foi muito pequena, eu não fiz uma viagem para o interior nem para o litoral. Se alguém ouviu da minha boca uma orientação de voto para governador ou para presidente da República, pode me chamar e dizer, porque eu não... No final, depois que passou a eleição, eu perguntei quantos votou. Aí, por exemplo, de uns 10 lá, tinha uns 6 que tinham votado no Bolsonaro, uns 3 no Haddad, 1 no Ciro. Eu nunca orientei isso, nem pedi voto. Doutor Santa Helena. Os animais, nós temos em Porto Alegre, indo para Viamão ali, um hospital tremendo. Parado. Pois é, mas é bancado pela URGS, Luiz. Sim, não. Hospital veterinário. Não está bancado pela URGS. O hospital da URGS é o hospital público. O hospital Público foi criado pela Regina Becker. O hospital público hoje não tem esse é outra coisa, estou falando. 5 milhões. 5 milhões de uma obra parada. 5 milhões doados pelo Alexandre Grandene e a sua empresa, a sua esposa lá também. Fizeram a pedido do prefeito Fortunati, na época. Houve a inauguração, eu fui na inauguração, uma coisa de primeiro mundo. Houve até gente que falasse mal, que podia ser um hospital de crianças também. Mas eu acho que deve ter hospital de cachorro também, sim. Todo país moderno tem São isso Paulo aí, tem, né? Então, mundo inteiro. só que não tem como funcionar. Se não temos como funcionar o hospital para humanos, criança, para humanos, é difícil, tu vai ter. Só que é um hospital que está equipado, só falta como é o nome da funcionários para cachorrinha do trabalhar. Alexandre Grandene? É a Madame Kate. Madame Kate. Já botou o nome no hospital, Madame Kate. Hoje é também, né? O nome do iate dele é Madame Kate. Hoje infelizmente, um animal atropelado fica atropelado. Fala, Luiz Pereira Lima, ele está indignado, não deixa ele falar. O Sempre o que mais fala no programa. está apaixonado. Deputado é o seguinte, não adianta Tô construir um apaixonado hospital... por quê? Não, apaixonado pelo tema, é isso, aqui é um isso programa só, de diálogo. Claro. Um fala, outro responde, um fala, outro responde. Deputado, se nós temos uma estrutura, um hospital, tem que ter gente... Verba. para trabalhar. Então não adianta o senhor construir o hospital, obra física, botar inclusive aparelhos, como colocaram lá, se não tem quem opere esse hospital. Mas eu sou muito Isso lembra o que fizeram com as UPAs. Colocaram UPAs em todo esse país, construíram prédios atrás de votos e deram para as prefeituras. Tome, prefeito, o senhor vai pagar funcionário, o senhor vai pagar esparadrapo, o senhor vai pagar antibiótico. Ou seja, eu quero que o senhor quebre. Eu quero, porque a obra física, deputado, é facílima de fazer. O senhor vai me jogar fazer uma crítica à gestão, né, que eu não gostaria. Mas eu que faria, se fosse prefeito, não sou um mero deputado e era vereador. Eu pegaria os 5 milhões, ficaria naquela sala que tinha lá, colocaria um raio-x e uma ecografia para atender, e 5 milhões sustentaria pelo menos uns 10 anos de atendimento para os animais. Só que quiseram fazer um shopping center faraônico para inaugurar, coisa de política do interior de Pernambuco, que se inaugura uma ponte gigantesca para mostrar que eu fiz, isso aqui fui eu que fiz, e não se preocupou com depois. O que acontece? Por que eu me ferro, literalmente, falo com tanta paixão como o senhor fala? Porque eu vivo no dia a dia, no sangue, no lixo, pulando dentro do arroio de luva. Eu pulei umas 10 vezes para resgatar bicho, para levar sabe para onde? Para mim ter que pagar veterinário. Com meu dinheiro, assim como os protetores fazem com vaquinha, pedindo dinheiro na internet. Porque não tem um hospital que funcione. Pra quê? Pra dizer que eu inaugurei? Tu acha que eu vou querer, por exemplo, inaugurar uma obra? Eu tô preocupado com o atendimento.
mantivesse aquela salinha lá da seda que tinha anterior e mas pegasse... aí não dá voto, deputado. Hã? Aí não dá voto. Aí não dá foto. Não dá voto. Nem voto, nem foto. Eu sou uma pessoa, e eu não quero aqui fazer, porque eu sou muito espontâneo, às vezes eu falo uma coisa que eu não deveria. Mas eu falando a verdade é o quê? Na minha opinião, um hospital para foto e para foto, né? Foto, vamos dizer. Na minha opinião, pega os 5 milhões, tu tinha atendimento para os animais para os próximos 10 anos. Entendeu? Cirurgia, animal... Eu tô mais preocupado com o bicho não ter dor do que... Cremers informa. O Conselho Federal de Medicina revogou a resolução sobre a telemedicina após a manifestação da classe médica sobre o tema. Os conselheiros efetivos do Conselho Federal de Medicina divulgaram uma nota oficial na última sexta-feira, dia 22 de fevereiro, explicando a decisão. A nova resolução será elaborada agora com maior participação dos médicos. Cremers em ação pela saúde. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, a Vinhos do Mundo, importa os mais emblemáticos rótulos de cada país, para que você viva assim o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou, tu que é um expert, em vinhos para atender cada um de nós. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Para equipar a sua empresa, pagando pouco por mês, o consórcio de máquinas e equipamentos da Unicred pode ser uma excelente alternativa para você prosperar. Oferecemos taxas super atrativas para você adquirir de forma programada equipamentos para laboratórios, clínicas médicas, consultórios odontológicos, placas solares e muito mais. Fale com seu gerente Unicred e aproveite mais esse diferencial da sua instituição financeira cooperativa, a Unicred. E vamos agora ao quadro de saúde, com o nosso PhD em Oncologia, titular de clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Teu presidente aqui na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman e sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Se a sua vontade é começar o ano de 2019 com o pé direito, dê uma revisada em suas consultas médicas. Se você é mulher e tem vida sexual ativa, converse com o seu ginecologista ou vá até o posto de saúde para fazer o seu exame preventivo do câncer do colo do útero. A prevenção desse tumor é muito fácil. Basta fazer o exame citopatológico e se proteger fazendo sexo com camisinha. O câncer do colo de útero é o 4º tipo de câncer mais comum do planeta e é totalmente evitável. Converse sobre isso com seu médico de confiança e boa sorte. Obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Os assuntos aqui sobre cães e gatos continuam. O Maroni, esse amigo nosso Maroni que está assistindo aí, ele tem fã de gatos, né? Tem os gatos lá, os gatos bonitos, né? Os 3 ou 4 gatos, né? Que fica lá na casa dele. Tem um amigo meu que tem 3 gatas. Mas tem uma pessoa que cuidava de animais aqui no Morro Santa Teresa, o seu Hades tinha quase 200 cachorros ali e pedia doações de comida. Essas As pessoas gatas iam doar mas e levavam então, um cachorro. Então o Maduro está com a razão, que ele recebe em forma de passarinho. Ele recebe o Chaves. Recebe o Chaves, sim. É o passarinho, quer dizer, ele é um cara feito as coisas animais também. O deputado Imagina. E não vai cair, hein? Claro que não vai cair. Acho que vai cair, sim. Vai cair. Não vai cair, que não vai cair. Vai chegar a Tem ponto... 2 mil generais. Não, mas isso não interessa, general. Como não interessa? Não interessa. Pô, pelo amor de Deus. Não, o problema é o seguinte, tem 2 mil generais, mas tu tem milhões de pessoas morrendo de fome. Mas essas pessoas não têm arma, Mas tu acha que todo mundo é contra ele? Essas pessoas não têm arma. Mas com um pouco se desmonta a sociedade como um todo. O que tem a favor dele. Não. As que têm armas são a favor dele. Eu vi uma entrevista do general Mourão ontem lá na Colômbia, naquela reunião. Na saída ele deu dizendo uma entrevista que bom que o povo está desarmado, senão seria uma carnificina. Mas é uma carnificina só para um lado. Quer dizer, o general Mourão, não que é o vice-presidente. Não vai falar disso. Não. Que bom que o povo não estivesse armado. Quer dizer, então ele é contra o desarmamento. Aqui não. Até antes de arrumar a gravata lá, estão mandando eu arrumar a gravata. Não existe paz, me perdoem, não existe paz sem guerra. Tolstói. De modo que a Venezuela hoje vai ficar uma Cuba.
sonho petista. Aliás, o lugar onde o PT deu certo é na Venezuela. O PT deu certo lá. Vão tomar conta, como já tomaram conta do poder, vão fazer o povo morrer de fome. São fome, alguns milhares já estão fugindo, já fugiram. Curiosamente, são contra a construção do muro do Trump, mas construíram o seu muro. Eles construíram um muro humano. Senhores, antes escola sem partido, agora vem aí escola só de um partido. Vê se pode. Senhor médico Luiz Pereira Lima, a Dilma fez as UPAs para o povo. Agora o seu partido, o PSL, tem que fazer a estrutura necessária para que as UPAs funcionem. Adair do Centro. Peraí um pouquinho. Adair, me perdoa. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, eu não sou de partido algum, eu sou um antipetista. De modo que PSL e não sei mais o que, para mim tudo é igual. Sou um antipetista. Fazer o que ela fez com a saúde no Brasil é uma atitude criminosa. Criminosa. Construir um hospital, um prédio, é dar uma expectativa, uma esperança que a pessoa será atendida e não será. Porque não tem quem a atenda. Mas não consigo entender. Se bota médico, não serve. Se bota estrutura para fazer uma... Mas não tem, mas o município não tem como sustentar, Paulo. Não serve. Mas o que serve? Os enfermeiros o que serve? Não, peraí. Se vai colocar uma UPA, tem que colocar o pessoal que possa atender o primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento tem que ter uma aparelhagem mínima. Porque senão não adianta também botar o médico. Senão vai colocar quem ali? Um indicador que a gente brinca. Tá bom, não tem aparelho, não tem médico, o povo se rala. Não tem, então não tem equipamento, não tem prédio, não tem médico. Sempre é o povo que se rala. Vamos acabar com esse inferno. Mas claro que é o povo que se rala. Vai fazer a medicina. Mas é evidente que é o povo que se rala. Vou utilizar um termo que o senhor não utilizou, mas do au-au, do cachorro. Conhece a medicina do cachorro? A medicina do cachorro é assim, ao cardiologista, ao pneumologista, ao cirurgião. Passa o tempo inteiro o médico dizendo au-au. Por que tem que ser médico? Bota um enfermeiro, bota uma pessoa que não tem aquela longa formação para poder fazer o primeiro atendimento. Porque se não tem uma ecografia, outro dia eu fui no hospital de Porto Alegre. É melhor não abrir. Visitar um amigo meu muito conhecido e ele, tô enjoado de estômago, não sei o que, ele estava internado lá 2 dias. Vou resolver o teu problema. Fui lá, comprei 2 Coca-Cola, tomou, melhorou. Atenção primária, viu? Hein? Isso, essa aí, é verdade? Mas ele te conta? Não, a mais absoluta verdade. Porque 90%, e o Santa Helena sabe muito melhor que eu, do custo da medicina, 90% do atendimento médico é psiquiátrico. A pessoa não tem nada. Sim. Vai lá consultar, por isso e por aquilo. E sabe como é que eles chamam? É muito bonito isso. Vou dar uma consultada. Vocês depois façam uma ilação com que outra palavra. Isso quero dizer. Vou dar uma consultada. Ele não tem que fazer. Você ficar na fila de manhã cedo. Aí fazer psicoterapia. Então vamos ao ponto final agora. Com o Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Tem um ponto final agora, mas curto, tá? Curto? Eu queria, na verdade, fazer um convite, né? A sensibilidade das pessoas com relação ao tema dos animais, né? Pode ser uma coisa meia... o cara vem ali... É que realmente não é tratado, não sai em capa de jornal, apesar do mercado estar aquecido, né? Tem milhares... Se estima que a cada 5 pessoas tem um animal de rua. E esse animal de rua, aquele que futrica no lixo, aquele que é fedorento, é aquele que passa mais trabalho e ninguém olha pra ele, e o pai não deixa botar dentro de casa, e o filho, às vezes, quer dar um carinho e não tem. Então, assim, olhar pelos animais, eu costumo dizer, que é tu entender que a nossa espécie desequilibra a humanidade. Se na natureza tivesse só Francisco Santa Helena, seu ponto final. Eu, dentro da linha dos animais, nós cuidamos da saúde, eu diria para o nobre deputado, é a saúde humana, que essa diversidade nós temos na saúde e em condições piores até do que os animais. O senhor pode ter certeza disso. Hoje, que o Luiz fala assim, que a gente precisaria ter uma atenção básica, né, que fosse resolutiva, não o uau-uau, como o Luiz fala, porque em Porto Alegre nós temos um player aí de grandes médicos. Agora, como é que vai um lá no interior, lá, se ele só tem o esteto, ele não tem uma ecografia, não tem uma tomo, não tem uma ressonância? E outra que é a expectativa, nós estamos aqui já, eu e o Pacheco, acima de 70,
Entendeu? Eu diria para o senhor o seguinte, assim, ó, a expectativa no Brasil em 2030 é que nós teremos 65 milhões de brasileiros acima de 60 anos. E o custo que o Luiz comentou há pouco, nós não vamos ter condições nem no privado, muito menos o governo vai ter condições de bancar a saúde no Brasil. Nós temos que olhar muito, não só para os seus cachorros, seus gatos, animais, enfim, num todo. Agora, o hospital ali o hospital, vou dizer, professor, eu tenho como referência na Bento Gonçalves, ali se opera de tudo. Sim, a faculdade veterinária ali também, né? A faculdade veterinária da USP. Treinam também. Tudo porque ali é por conta da FIFA. É um treinamento também, né? Ali, mas é pago, viu, gente? É pago. Na URGS não é dado, é pago. Eu sabia que era gratuito. César, ao seu César Pacheco. Eu vou começar mais ou menos como eu... Vou terminar como eu comecei. Tem uma frase do filósofo grego Platão. A parte mais importante de qualquer trabalho é começar. E Paulo Sérgio, tu começaste cedo, né? Então, vou te parabenizar novamente. Como tu não pediu continência hoje, que tu pede continência todos os dias, já vou dar uma adiantada. A continência é para ti, pelos teus 20 anos. Puxa saquismo escancarado aqui, tá? Grande, Pachequinho. Obrigado, hein, Pacheco. Doutor Genaro Baroni Borges, seu ponto final. O mote de hoje, que está na imprensa já, não é de hoje, de umas 2 semanas, é a crise humanitária na Venezuela. Aí o Brasil mandou 2 caminhonetezinhas. Esperamos que se resolva aquilo lá da melhor maneira possível. Agora foi a hora que foi um acordo chanchada. Morrendo de fome milhares de pessoas. O Brasil entrou numa fria abraçar esse negócio dos Estados Unidos. Por culpa do bolivarismo apoiado durante mais de 20 anos pelo PT e pelo Fórum de São Paulo. O Brasil entrou numa fria com esse negócio. Quase que deu certo o Fórum de São Paulo. Só não deu certo. Fechando Pacheco, só não deu certo aqui graças ao Exército Brasileiro, que não se deixou, que não se esquerdizou. Anos atrás só deu certo porque o Exército Brasileiro é consciente, tem a noção do tamanho da bronca se deixou esquerdizar. e não aceitou a provocação dos Estados Unidos para invadir a Venezuela. Parabéns aos generais brasileiros. Parabéns aos generais brasileiros. Foi um acordo chanchado, aquela história de levar alimentos, aqueles 2 caminhãozinhos ridículos que estavam lá. Convenhamos. Aliás, na Colômbia, até os Estados Unidos, que entram à vontade na Colômbia, foram 2 caminhões enormes. Seu ponto final. Seu ponto final. Eu nem vou falar da Venezuela, ou o PT, que é a mesma coisa, mas eu gostaria que o executivo brasileiro desse um para no nosso judiciário, no caso dos nossos ministros. Eu ouvi agora ali que o ministro Celso de Mello disse que o gênero é uma construção social. Isso é para enlouquecer o indivíduo que estudou um pouco. O gênero é uma construção social. Então eu julgo até que os homens de 62 anos, agora quando tiverem 62 anos, eles devem se sentir um pouco mulheres e se aposentarem todos. Isso é uma construção social. Eu, quando tiver 62, eu já tenho um pouco mais, mas quem tiver 62, diga assim, eu sou mulher, eu quero ser mulher. Opa, e já se aposenta. Olha, tu foi bem mesmo, hein? Tu foi bem. Fui bem, né? Fui muito bem. Passou no teste. Eu represento bem. Então, aconselho os homens de 62 sentirem mulher e o ministro aposenta. O STF tem uma pérola agora do ministro Toffoli sobre a saúde, a última que saiu da bariátrica. A cirurgia bariátrica hoje, todas as operadoras de saúde dão a dermolipectomia, que é tirar o avental da barriga. Sim, pós-bariátrica. Pós-bariátrica. Só que agora o Toffoli assinou lá que desde da mama, do braço, da perna, tudo, as operadoras de saúde, eles estão, o STF está legislando. Ele legisla agora. Há tempos. Mas esse é o grande aniversariando esse é o grande problema do Supremo, é o proativismo do Poder Judiciário. Isso é a pior ditadura que tem é do Judiciário. Aniversariando hoje o ministro Haroldo Cedras, a juíza Ana Lúcia de Albuquerque Paiva, o procurador de Justiça José Túlio Barbosa, a Elizabeth... Túlio, grande abraço. A Elizabeth Felício, esposa do nosso glorioso prefeito, deputado,
o Felite, meu querido amigo, um grande abraço a ele, estou com saudades dele. O Alceu Kiniginic, o Dom Jacinto Inácio Flash, o Ayrton Rocha, o Mário Espíndola, nosso companheiro do Farroupilha, o Ayrton Rocha, publicitário, e também de aniversário hoje, o Hernani Polo. Tem um festerê hoje lá no Senadinho, viu? Vamos estar lá, né? Sim, vamos estar lá. A dos 20 anos de Pampa. Quem tem? Ó, ontem, hoje à noite, um jantar. Mas hoje tem aniversário do Hernani Polo? Não sei, tá, mas nós temos o teu aniversário. Pois quem sabe você se organiza em minha homenagem. Eu queria mandar um abraço para o Maroni, que está nos assistindo aí, o Evaristo Japur de Alegrete. E o meu querido amigo que sempre liga quando eu estou aqui, o João Padeiro. Mandar um abraço para ti. O homem que mais entende de futebol em Porto Alegre, um grande gremista. Paciente do Centro Clínico Gaúcho. João Padeiro? Sabe quem foi que botou o apelido dele de Blue? Tem ideia? Tu? Não. João Padeiro? Paulo Odoni Ribeiro. Paulo Odoni Ribeiro. O Blue. Por que Blue? Olha, todo azul, cabelo azul, olhos azuis, óculos azul, camisa azul, gravata azul, terno azul, tudo azul. Dirigente do Grêmio, monocromático, né? Ele veste Blue. Esse veste Blue, literalmente. Grande paixão. Não gosto muito de vermelho, não. Várias formas. O vermelho, para mim, não me agrada nem um pouquinho. Nem o Papai Noel? Eu adoro vermelho, até vivo do vermelho, de modo que... adoro vermelho. Mas não sei, mas eu sou em vários Olha aqui, lugares. 351 WhatsApp. Só perdemos ontem para a presença do general Sérgio Etigóia, que onde foi. Quando eu li a última vez, foi 545. O Zuco aqui, o que mandaram dizer do Zuco aqui? Amigo Paulo Sérgio, o acórdão permitiu que pudesse me candidatar na Comissão de Segurança Pública, o Zuco. Estou aqui na Assembleia. Tá vendo? Ele fez foi um acordão, na realidade. Né? Sim, mas e aí ele foi para a Comissão de Segurança Pública. Né? Na verdade, é o que eu falei, assim, o que eu percebi, porque eu estava ali na reunião de líder, que é a questão de proporcionalidade, como eu disse. Eu não tenho aqui a carta para defender o Zuco, mas é um grande amigo. Não, mas quem criticou foi o... Sim, não foi o Blue. Quem foi que criticou o Zuco? Eu falei que ele fez um acordo e que botou na presidência 2 homens do PT. E eu acho que teria proporcionalidade até para o Zuco, né? O partido deve ter bastante... É que, na verdade, os grandes partidos, né, como em qualquer local, no Congresso, na Assembleia, nas câmaras, né, acabam gerenciando a sua proporcionalidade ao seu interesse. Isso é regimental, né? É regimental, né? O Paulo Sérgio, deputado Maroni, está dando um show de conhecimento em se tratando de proteção dos animais, coisa que desagrada a direita. Nas próximas eleições terá o meu voto, Dilon Camilo. Quem? O Odilon Camilo. Mas tu é de esquerda? Eu sou ele é deputado, ele quer voto. Não faça isso. Sabe o que eu digo? Odilon Camilo. Mas animal não vota. Não sei que hora ele vende imóveis, esse João Camilo. Ele manda e-mail para tudo que é programa. Às 7 da manhã, às 7 da noite. Sabe que eu digo uma coisa, e quem participa sabe. Eu na campanha não peço voto, porque eu acho que pedir voto é uma coisa cafona. Brega e cafona, tu entregar e dizer assim, eu sou bom, vota em mim. As pessoas têm que votar em quem... as pessoas têm que votar em quem conhece o trabalho, em quem acredita no trabalho. Tanto que as pessoas dizem, eu quero votar em ti, eu digo, meu amigo... Gostaria de deixar um recado ao deputado dos animais, que ele defenda os pais de família, como eu, e milhares que estão desempregados, com esta veemência que ele defende as causas dos animais abandonados. Pois sem famílias estruturadas não haverá ninguém para cuidar destes animais abandonados. Pessoal, não tem causa nobre e causa não nobre. A causa da saúde é nobre, a causa dos idosos é nobre, só que não dá para te ser cabeleireiro, arquiteto, médico, defensor, cinegrafista, apresentador de TV, jogador de futebol. Eu acredito que nenhum ser humano consiga fazer isso. Se cada um fosse por uma causa, já teria 55 parlamentares para cada um defender uma. Só que daí o que acontece? Os caras defendem o campo de boxe do Leopoldina, o cabeleireiro que me dá aqui, o médico que vai votar em mim, não sei o que. Eu não. Eu prefiro defender uma causa e acreditar que as pessoas defendem. Mas a questão é estabelecer prioridade, deputado. Mas a prioridade hoje é salvar gente que está morrendo. Morrendo assassinada, morrendo de fome nesse país. Vai contar com o meu voto. Morrendo de fome e assassinada. É estabelecer prioridade, por favor. Hoje está votando. A questão de
valores, deputado. Entre uma pessoa humana e um animal, quem é que tem mais valor? Por favor. Isso é ontológico. Parabéns, grande Luiz Pereira Lima. E quanto aos animais, ninguém liga. Poucos, muito poucos dão atenção para os animais. Parabéns ao deputado e parabéns à Regina. O resto ninguém cuida e os maltratam. Estão por aí gente do mal mesmo. Pois quem maltrata animais, crianças e idosos são bandidos. Parabéns, deputado. Abraços, Rejane Mota. Obrigado, Rejane. Desembargador, se o senhor vê uma votação na história que eu votar contra a saúde, ou contra a pessoa, contra a pai de família, ou contra a segurança, o senhor pode dizer o Maroni é uma fraude. Se tiver uma votação... Obrigado, deputado Maroni. Obrigado, meu caro Francisco Santa Helena. Ao seu César Pacheco. Graças, Luiz Pereira Lima, nosso médico, nosso embargador, Genaro Baroni Borges. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem aí o Jornal da Pampa, com os nossos apresentadores locais aqui de Porto Alegre, ela de Alvinegro, a nossa Vera Armando. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.